Quer um bom filme para ficar assustado? Um bom filme de terror? Então assista Skinamarink, tá bom? Ele é um filme que já tem aí acho que uns 2, 3 anos. Ele me parece que passou um pouco despercebido pela turma em geral. Eu lembro que algum tempo atrás as pessoas fizeram algumas críticas sobre o filme, mas não vi muita gente falando sobre ele. E confesso pra vocês que eu vi na época e revi esses dias e pensei, cara, tenho que fazer um vídeo sobre esse filme? O filme é bom, tá? É um filme legal de terror. Ele é o tipo de filme que não tem muito jump scare. Se ele tem dois, no máximo três, em 1 hora e vai, 1 hora e meia de filme? 1 hora e 40, alguma coisa assim. É muito. E ele é um filme um pouco mais alternativo. Não é o tipo de filme comum de terror, história muito explicada, cenas bem elaboradas. Não. E é sobre isso que a gente vai estar conversando no vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos, geeks de plantão. Eu sou o Matheus Viana, vocês estão no Viana Verso. E bora falar um pouco mais sobre Skinamarink, filme de terror. Eu sei, aqui a gente fala mais sobre filmes de super-heróis e tal, mas eu acho legal recomendar um filme bom quando eu vejo pra vocês, tá? E Skinamarink é bom, tá bom? Ele é alternativo. Ele é um filme de terror alternativo incomum. Por quê? Porque ele não mostra efetivamente cenas com os rostos ou a parte da frente das pessoas, sabe? Quase como vocês estão vendo no vídeo aqui. Ele mostra cantos da casa onde ocorre o filme inteiro, tá bom? Então ele vai mostrar um rodapé, ele vai mostrar uma porta, uma parede, um vaso sanitário, uma coisa assim. Mas é claro, ainda assim mostra os atores do filme, que são crianças ou às vezes alguns adultos, passando de um lado para o outro, conversando. Ele trabalha muito bem com o som. Então é o tipo de filme para você tentar criar um clima de terror. E quando você cria esse clima, quando você entra no filme, meu amigo, não tem caminho de volta, tá bom? Vou explicar mais ou menos assim o que é a história do filme. Tá? Mas antes de explicar, na verdade, antes de explicar um pouco a história do filme, eu tenho que dizer, esse filme foi produzido mais ou menos com uns 16 mil dólares. O diretor do filme, que é tipo um cara bem aleatório, pegou esse dinheiro, foi para casa dos pais dele, usou o dinheiro para filmar na casa dos pais dele, levou o filme para alguma espécie de festival e o filme vazou. E aí vazou, se eu não me engano, no YouTube. E aí, cara, muita gente começou a falar, principalmente lá fora. Aqui no Brasil não ficou tão famoso. A galera falou tanto que tiraram do YouTube e colocaram no cinema. Tanto lá fora quanto aqui no Brasil, tá? Enfim, o que é a história do filme? Duas crianças acordam de madrugada, se levantam da cama pensando, poxa, tá de noite ainda, mas a gente já não dormiu o suficiente. Quando elas saem, elas moram numa casa, se não me engano, de 2 andares, meio americana, né? E elas tentam procurar os pais delas. E elas não encontram os pais delas na casa inteira. E tá de madrugada ainda. E aí elas pensam, uhul, nos demos bem, estamos sem os pais em casa, vamos ver filme, vamos ver desenho e tudo mais. Só que algumas coisas estão estranhas. Alguns cômodos estão com objetos faltando, o banheiro, a privada não tá ali, algumas portas não existem mais, algumas janelas estão sumindo. E isso, para uma criança de 5, 6 anos de idade, é algo meio, tá, o que está acontecendo aqui? Com a nossa visão, você pensa, caraca, o bicho tá pegando. Com a visão da criança, a criança pensa, oxe, olha que legal, que diferente. Então a criança cria esse quê meio diferente. E num primeiro momento, elas acham divertido, elas querem ver televisão, elas querem ficar o dia todo vendo desenho. Só que o tempo vai passando e o dia não clareia. Os pais não aparecem. Cara, e daí pra frente é um arrepio do lado do outro. As crianças tentam, de alguma forma, dormir para o dia passar, não conseguem. Elas começam a ouvir algum ser conversando com elas para irem em certos cômodos, sabe? Então, só de falar isso já começa a me arrepiar. E aí o filme vai seguindo essas duas crianças que aparentemente são dois irmãos. Então, um irmão e uma irmã, se eu não me engano. Dentro disso, o próprio diretor comentou que a ideia dele era fazer como que esse filme parecesse um pesadelo. Sabe aquele pesadelo que todo mundo já teve quando criança? Tá tudo escuro, você não vê ninguém e tudo mais. Então, essa é a sensação que você tem ao ver Skinamarink.
é sim um filme diferente. É um filme do tipo pra você prestar mais atenção, às vezes, no som do que na tela. Mas é um filme forte, cara. É um dos melhores filmes de terror que eu já tive a oportunidade de ver, tá? E eu super recomendo que você veja. Assim, quando você tem um final, digamos assim, revelado, o que tá acontecendo, o mistério por trás daquilo tudo, você fica com uma dó das pessoas ali, você fica, putz, mano, olha que é isso, cara? Olha que absurdo tal do que pode acontecer ali. É um final meio em aberto, tá? Não é aquele final fechadinho, bonitinho. Ah, tá, fechou, beleza. Não, mas ainda assim, pelo início, meio e fim, se você gosta de filmes de terror, vale a pena, tá? Que nem eu disse, é um filme alternativo. É um filme pra você ver de mente aberta. Mas se você quer algo pra assombrar, pra te deixar com medo, pra te deixar pensando, cara, o que tá acontecendo aqui? Vale a pena. Mas de novo, é alternativo, né? É uma produção divertida, tá bom? Eu particularmente me diverti também vendo o filme, porque tem alguns momentos em que o terror, ele não é que ele sai de cena, mas ele não entra muito naquele terror, mas entra num mistério terror. E aí você fica mais curioso do que com medo. E às vezes você fica mais com medo do que curioso. Sabe? Sabe aquele quarto escuro que quando você é criança você pensa, cara, eu tô curioso pra saber o que tem ali, mas eu tenho medo de entrar lá dentro? Esquina Marink traz o fato de que o que aconteceria se você entrasse lá sozinho como criança e a porta fechasse. Entendeu? E aí, ficou curioso pra saber o filme? Cara, veja que você vai gostar, tá bom? Mas, se eu puder dar uma dica, veja esse filme no clima. Então, fecha as janelas, deixa o celularzinho, vai, de lado para criar um clima bom, apaga um pouco as luzes, pega uma pipoquinha, uma bebida e vai ver. O filme tem, como eu disse, 2 ou 3 jumpscares, são bem previsíveis, então você não vai tomar um susto. Eu particularmente odeio filme que apela muito pro jump scare, entendo tal, mas eu odeio. Eu prefiro ficar com medo do que ficar tomando susto toda hora. Esse é o tipo de filme. Se você pensa assim que nem eu, esse é o tipo de filme pra você. Beleza? Agora eu quero saber a opinião de vocês. Não sei se vocês já assistiram. Se já, deixa nos comentários aqui o que você achou do filme, beleza? Não esquece de curtir esse vídeo e comentar e de se inscrever no canal ativando as notificações, beleza? Eu vejo todos no próximo vídeo. Até!